Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live da Richmond Baptist em português. Foi me pedido para fazer uma introdução da nossa live de hoje e eu quero compartilhar com vocês um texto na Bíblia que está lá em Josué 24, versos 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam por lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, pessoal, nós estamos falando do tema família agora nessa série, e aqui eu gosto muito deste texto de Josué, quando ele, diante o povo de Israel, ele fala para o povo a quem vocês irão servir, aos deuses falsos na terra em cujo habitam, ou aos deuses falsos para lá do rio do Eufrates. E ele tomou uma posição aqui muito firme. Ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos essa postura nesses dias atuais, dias tão difíceis. Então vamos agora partir para a parte do louvor, seguindo com a Aline e com o Cris, que vão liderar o louvor esta noite, e seguindo com a palavra da Renata. Logo após, nós teremos uma reunião do Zoom, então vocês fiquem ligados aí nos comentários. Nos comentários vai aparecer logo no final, lá no finalzinho da pregação da Renata, vai ter o link para vocês entrarem na sala do Zoom. Um abraço a todos, fiquem na paz. Amém. Tchau. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. As coisas de lugar. De lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas
o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu queria que você tirasse esse tempinho para a gente poder conversar um pouco sobre família. A gente saiu de uma série de estudos sobre o propósito de Deus e a gente entrou na série sobre família. Eu confesso a vocês que é um tema que eu não me sinto muito confortável em ministrar, porque eu acho que eu tenho muito que aprender. Então eu devo estar aprendendo, ouvindo mais do que ensinando. Mas coube a mim hoje trazer a palavra. Então eu vou trazer um pouco do que Deus tem colocado no meu coração e eu peço que nessa noite você tire esse tempinho, poucos minutos, senta aqui comigo e vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre a família, vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, vamos sair daqui pessoas melhores do que nós entramos. Então eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos e orar comigo. Senhor, Espírito Santo de Deus, toca no meu coração nessa noite. Me ensina o que eu preciso aprender para ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho ou uma filha melhor. Pai, trabalha em mim, me faz cada dia mais ser semelhante a Cristo, ó Pai. Não me deixa, Senhor, sair dos teus propósitos, mas que eu ande sempre sob o teu direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu não me sinto capaz de falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma excelente oportunidade para que eu também saia da minha zona de conforto e seja confrontada com a palavra de Deus, porque a Bíblia ela nos confronta, ela nos tira da zona de conforto porque ela nos traz a responsabilidade. Quando a gente lê a palavra de Deus ou quando a gente estuda a palavra de Deus, automaticamente a gente é chamado à responsabilidade de ser pessoas melhores. Não para que os outros vejam, mas para que Deus veja em nós essa transformação. Para que Deus possa transformar o nosso interior e nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Então eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Efésios. Eu sei que quando a gente fala em Efésios, as pessoas pensam logo no final do capítulo 5, quando Paulo fala do homem como cabeça do lar, cabeça da família, e a mulher como submissa. Tem muita gente que não gosta porque acha que isso é coisa do passado. Não, meu irmão, minha irmã, isso não é coisa do passado. A família é um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, ele falou que não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele fez a mulher, ele abençoou os dois, ordenou que eles multiplicassem na terra. Então, o casamento é um propósito de Deus. E cada pessoa da família tem um papel importante. Então, o homem tem seu papel, a mulher tem o seu papel. Não significa que um seja maior do que o outro. Cada um tem o seu papel definido, porque foi assim que Deus instituiu. É claro que o mundo mudou, as mulheres tomaram diversas posições na sociedade, na comunidade, então isso trouxe alguns conflitos, mas não há nenhum conflito na sociedade que a palavra de Deus não possa esclarecer. Então eu não vou estar falando desses versículos, mas eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, versículo 32 e capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A verdade é, famílias bem estruturadas formam igrejas bem estruturadas, que formam uma sociedade bem estruturada. Famílias desestruturadas, famílias com problemas, criam filhos com problemas. Esses filhos crescem, se tornam adultos com problemas. Esses adultos criam uma igreja fraca e uma sociedade fraca. E é o que a gente tem visto ao nosso redor. Infelizmente, o ser humano cada vez mais está se distanciando da verdade da palavra de Deus. Está buscando orientação nas escolas, nas mídias sociais, nos artistas de televisão, nos artistas de Hollywood. E estão esquecendo dos valores e princípios da palavra de Deus. E isso tem destruído a nossa sociedade. Eu moro em Vancouver e trabalho no centro de Vancouver. E quando eu vou para lá, eu vejo muitos jovens na rua
se drogando ou já drogados. E esses jovens, eles não nasceram de uma incubadora. Eles nasceram de casais, provavelmente de pessoas que estavam já com sua vida destruída ou com problemas e geraram esses jovens com problemas. É claro que tem pessoas que criam seus filhos bem e de uma forma ou de outra esses filhos tomam uma decisão e seguem um caminho errado, mas são exceções e não regra. Infelizmente, um casamento quebrado, uma família quebrada tem uma grande chance de gerar pessoas com problemas sérios. Então, quando a gente olha para o que a palavra de Deus ensina, a gente vê que Deus, aqui nesse texto que a gente leu, Ele nos ensina a ser imitadores de Cristo. O que é ser imitador de Cristo? Eu acho que o primeiro ponto é você se entregar. Você fazer o bem do outro, sem muito olhar para você. Claro, você é importante? Totalmente. Você tem que se cuidar, tem que se amar sim e muito. Porque Deus te ama e você tem que se amar também. Mas quando você entra num relacionamento a dois, não é só você que importa, o outro importa também. E o outro é um propósito de Deus para a tua vida, assim como você é um propósito de Deus para a vida daquela pessoa que casou com você. É difícil? Muito difícil, porque qualquer relacionamento é complicado. Eu sei que nos filmes de Hollywood a gente vê os felizes para sempre, aquela coisa da paixão e tudo. Mas o amor, se você já é casado, casada, você sabe que o amor ele é construído. Ele não aparece como conto de fada, você olha para a pessoa e você ama aquela pessoa. Não, é construído no dia a dia, nas dificuldades, nas bonanças, nos problemas, nas soluções, no andar com Deus. É aí que você começa a construir um relacionamento de amor. E a grande questão é você saber perdoar, relevar quando a pessoa te faz um mal. Se a gente olha aqui no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Eu acho bem interessante isso. Quando eu casei com meu marido, eu estava decidida a construir uma família segundo os princípios e valores da palavra de Deus, da palavra do que Deus tinha ensinado para mim através da igreja que eu estava, do pastor que ministrava muito sobre família. Então eu queria realmente um relacionamento que fosse de Deus. E eu sabia que no começo ia ter conflitos, que ia ter problemas. E eu falei com meu marido, eu falei assim, olha, vamos fazer um acordo? Toda vez que a gente se desentender, a gente ora a Deus e a gente não dorme separado. A gente vai para a cama e pede a Deus que trabalhe em nós para que a gente não durma, não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque se a gente faz isso, vou dormir na sala, vou dormir no outro quarto, não sei o que, você vai criando uma distância, vai dando espaço para o inimigo trabalhar. É claro que às vezes você está com a cabeça quente e dorme com a cabeça quente e tudo. Mas eu acho que como servos e servas de Deus, como pessoas que têm experiência com o Senhor, a gente tem que ter a humildade de recorrer a Deus. Recorrer a Deus e falar, Senhor, eu estou muito chateado, estou com muita raiva, mas trabalha em mim. Não desista nos primeiros desafios. Não jogue para cima e não deixe o inimigo entrar no plano que Deus tem para você, que é a tua família. O grande problema do ser humano hoje é buscar a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar. Sempre assim, eu, o que eu quero, o que eu penso, as minhas ideias, os meus propósitos, tudo meu. É para que eu seja feliz. Enquanto Jesus nos ensinou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo significa abrir mão, às vezes, dos teus desejos, das tuas vontades, do teu querer, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você saibamos perdoar. Se o próprio Jesus nos ensina a perdoar o nosso inimigo, quem dirá o nosso cônjuge?
Então, quando a gente está numa situação que a cabeça está quente, que você está, tipo assim, muito chateado, está pensando em jogar tudo para cima, é hora de você buscar a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus é que você saiba perdoar. É que você dê espaço para que o Espírito Santo atue na tua vida. Irmãos, nós temos que colocar Jesus no nosso lar, Jesus na nossa família, Jesus no ensinamento dos nossos filhos, Jesus no relacionamento entre casais. Se Jesus estiver no centro, na hora que a gente esquentar na nossa cabeça, na hora que a gente estiver chateado, a gente vai relevar, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê amor e perdão. Amor e perdão. A gente não vê nós mesmos, mas quando a gente olha para Deus, quando a gente olha o exemplo que Jesus nos deixou, o sacrifício dele por nós que não merecíamos, não merecíamos o perdão, não merecíamos a misericórdia e a graça, e ele nos deu. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que olhar para o nosso cônjuge com amor, mesmo que na hora a gente esteja com muita raiva. A Bíblia ensina, né, que quando você casa, assim, largue o teu pai, a tua mãe, junte-se a sua esposa e forme uma só carne. Você pode encontrar isso em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-lhe-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Eu me casei nos Estados Unidos como imigrante e meu marido também era imigrante, então a gente não tinha contato com as nossas famílias. Era só eu e ele. E a gente conseguiu construir um relacionamento bem forte. Porque realmente, de fato, nós nos tornamos uma só carne porque ele só tinha eu e eu só tinha ele. E de repente a gente voltou para o Brasil. E quando voltou para o Brasil, a gente começou a ter contato com as nossas famílias. E por incrível que pareça, assim, foi um dos momentos mais difíceis do nosso casamento. Foi muito difícil. Eu lembro de uma vez que a gente, enfim, discutindo e tal, ele falou, Renata, eu não aguento mais, talvez é melhor a gente separar e tudo, não sei o quê. E aquilo assim me quebrou o coração. E eu deixei ele falar, porque ele estava muito bravo, deixei ele falar e tudo. E ele foi dormir. E aí eu lembro que eu fui pro banheiro do quarto, fechei a porta, dobrei o meu joelho e orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu não casei para isso. Eu não casei para me separar. Eu peço que o Senhor resolva essa solução, essa situação. Dê uma solução para isso. Orei assim com o meu coração, sabe, aquebrantado, porque nós casamos para ter uma vida inteira juntos e não para separar. O divórcio não é um propósito de Deus. A separação não é um propósito de Deus. A infelicidade do casal, da família, não é um propósito de Deus. E eu pedi assim, Senhor, age nessa situação, transforma. E Deus operou. No dia seguinte de manhã, sem eu falar nada, absolutamente nada, ele acordou, me chamou e pediu perdão. Pediu que eu esquecesse tudo que ele tinha falado, que ele não era o que ele queria, que ele me amava. E eu vejo quanto que Deus opera se a gente dá espaço para Deus operar. A questão é que, desde lá de Adão e Eva, o ser humano ele sempre coloca a culpa no outro, né? Eva, quando comeu da fruta proibida, Adão, que também comeu, Deus, quando chegou no jardim e falou para eles, vocês comeram, Adão falou o quê? Foi a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu. E aí, quando Deus foi falar com ela, o que ela falou? Foi a serpente que me convenceu. Então, assim, o ser humano, ele tem naturalmente a tendência de colocar a culpa em alguém. A culpa das falhas, dos erros é sempre de alguém. E a gente não pode viver assim quando a gente conhece a palavra de Deus. Todo relacionamento quebrado tem a culpa de duas pessoas. Falta de sabedoria, falta de perdão. Falar com cabeça quente, trazendo maldição para dentro de casa. Quando você começa a declarar coisas ruins e falar coisas ruins, você está dando espaço para que o inimigo haja na tua família. E isso a gente precisa repreender desde o começo, liberando o perdão. Em Mateus, eu queria convidar vocês a abrir Mateus no capítulo 18.
Versículo 21 diz o seguinte, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar todas as vezes que errarem com você ou que pecarem contra você. Ou que fizerem algum mal ou que te incomode. Tem que existir o perdão. E logo em seguida tem uma parábola do credor incompassivo que diz o seguinte, um rei resolveu acertar as contas com os seus servos, as pessoas, né, que estavam devendo dinheiro a ele. E tinha um que devia 10 mil pesos, 10 mil talentos. E esse chegou e implorou para que o rei tivesse misericórdia dele, para que o rei não cobrasse, porque o rei ordenou que fosse detido ele, a mulher e os filhos. Isso você pode ver no versículo 25. Todo mundo ia ser detido por conta dessa dívida de 10 mil talentos. Então o servo que devia os 10 mil rogou, dizendo, "Sê paciente comigo e tudo eu te pagarei." E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida. Então, esse homem devia 10 mil talentos, o que era muito dinheiro. Ele ia perder a família toda, todos iam virar escravos. Ele pediu misericórdia e o rei deu misericórdia e perdoou essa dívida. Mas saindo dali, ele encontrou um conservo, encontrou uma outra pessoa que devia a ele somente 100 denários, que era muito menos do que os 10 mil talentos que ele devia. Mas ele agarrou, obrigou que pagasse. Como o conservo não tinha dinheiro, implorou, caiu nos pés dele implorando, "Sê paciente comigo e eu te pagarei." Mas ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, pegou aquele rapaz e jogou na prisão por causa daquela dívida. E vendo as pessoas, os companheiros que estavam ao redor, vendo aquela situação, contaram ao Senhor que o rapaz não tinha tido a misericórdia que o rei tinha tido com ele. Então, no versículo 32, o Senhor chamando-lhe disse, "Servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do conservo, como também eu compadeci de ti?" E indignou-se o seu senhor e entregou para que ele fosse preso para pagar toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Então, para você ver como é sério o perdão. Deus, ele nos perdoa. Jesus, ele nos perdoa. Basta a gente se arrepender com o nosso coração sincero, ele nos perdoa. Como que a gente não vai perdoar o nosso cônjuge? Nós temos que ter um coração que perdoe. Não simplesmente porque a pessoa se arrependeu, mas nós temos que perdoar para liberar diante de nós qualquer mágoa, qualquer ressentimento que traga um peso para a nossa família. Um lar em harmonia vai criar filhos em harmonia, filhos que vivem em paz, filhos alegres. E a gente assim torna as igrejas mais fortes e uma sociedade melhor. Não adianta a gente buscar a mudança da sociedade somente através de partidos políticos ou através de discussões em mídias sociais. A corrupção, a maldade começa dentro de casa. Se você ensina os teus filhos a levar vantagem em cima do outro, se ele vê isso na tua casa, automaticamente ele vai fazer o mesmo, ele vai repetir o teu erro. É sempre assim. E eu tenho muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, meu marido não gosta que eu acorde de madrugada para tomar um sorvete ou comer um doce e tal. E aí ele fica, "Você acordou para comer?" Eu falo, "Acordei." Porque eu tenho o temor de que minha filha pense que eu menti alguma coisa e ela comece a copiar esse hábito de mentir por qualquer coisa. Então eu acabo falando a verdade e cria uma confusão. "Renata, você não pode fazer isso, você vai ficar fora do peso e tal." Ele é muito cri-cri em relação a isso, saúde. E eu acabo sendo bem sincera, mesmo tendo dor de cabeça, ele ficar ouvindo ele na minha cabeça, para que minha filha não aprenda
a mentir, não aprenda a enganar, não aprenda a tirar proveito de ninguém. E é assim, por testemunhos, que a gente vai criando uma família mais forte, perdoando, sabe, abençoando, amando. Eu gosto muito do salmo que é considerado o salmo da família, o salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse salmo é considerado o salmo da família, e ele é lindo, porque ele tem uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Eu sempre gosto de explicar que temer ao Senhor não é ter medo de Deus, não é ter medo das mãos poderosas de Deus. Temer ao Senhor é respeitar a Deus por quem Ele é, pela palavra dEle. Então, se você teme a Deus, antes de você tomar uma decisão no calor das emoções, você reflete no que Deus espera de você. É assim que eu tenho guiado a minha vida até aqui. Como eu disse para vocês desde o começo, eu não me sinto a pessoa mais indicada para falar sobre família porque eu tenho muito que aprender. Mas o que eu tenho colocado em prática na minha vida, tanto no meu trabalho, nos meus relacionamentos, no meu casamento, é o temor de Deus. É saber que eu tenho um Deus grande que me salvou, me resgatou das trevas e me trouxe à luz, e que eu ando segundo o propósito dele para a minha vida. E esse propósito é que eu preserve o meu casamento, que eu perdoe o meu marido, assim como eu tenho que me arrepender de todas as coisas erradas e todos os maus que eu possa fazer para ele. Porque a gente acaba fazendo mesmo sem querer. Eu não sou uma pessoa perfeita, ele sabe disso, ele casou com uma mulher que foi salva por Deus, uma mulher que teme a Deus, que é imperfeita e que pede a misericórdia de Deus todos os dias. Então eu tenho que deixar Deus agir em mim, mas ao mesmo tempo fazer a minha parte, que é seguir os passos de Jesus. Então o que é que Jesus espera de mim e para a minha família? Que eu preserve o meu casamento, que eu ensine minha filha a andar nos caminhos do Senhor, que eu ame o meu marido e que eu viva para fazer ele feliz, que eu respeite a posição dele como cabeça do lar. Mas Renata, você é uma mulher independente, você trabalha, você tem uma voz e tudo. Eu tenho tudo isso, gente, mas eu tenho mais do que isso, eu tenho temor de Deus. Eu vou contar para vocês um pequeno testemunho. Quando nós saímos dos Estados Unidos e fomos para o Brasil, eu sabia no meu coração que Deus ia me trazer para o Canadá, eu sabia disso. E meu marido não queria nem saber de Canadá, ele falava, não vou de jeito nenhum. Se eu tivesse batido o pé, não, a gente vai pronto, ou eu vou sozinha, eu teria destruído o meu casamento e eu teria saído do propósito de Deus para a minha vida. E isso não é o que Deus queria. Deus queria que eu confiasse nele. Ele já tinha me dito que eu ia vir para o Canadá e meu marido dizia que não. Então o que eu fiz? Eu falei para o meu marido, eu falei, olha, se você não for, eu não vou, porque eu vou seguir o teu direcionamento, você sendo o líder, o cabeça da casa, Deus vai falar no seu coração. Se Deus não falar no seu coração, eu fico aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai. Então eu não forcei, eu esperei no Senhor. Eu continuei servindo a Deus no Brasil, continuei me dedicando à obra de Deus e esperei. Um belo dia, Deus trabalhou de diversas formas na vida do meu marido. Um belo dia ele me liga e fala, arruma as malas que nós estamos indo para o Canadá. Porque Deus é Deus. Eu fui abençoada porque eu obedeci a palavra de Deus em temor do Senhor. Então eu faço esse desafio para você. A vida que você está levando hoje é segundo a palavra de Deus? É segundo o direcionamento de Deus para você? Deus, você conhece Deus pelo que Ele é? Tem temor de Deus no seu coração? Você respeita a vontade de Deus para a tua vida? Porque se você respeita a vontade de Deus para a tua vida, você vai pensar muito antes de falar. Você vai perdoar. E você vai se arrepender também. E juntos,
Você, o teu esposo, os teus filhos vão ajudar a formar uma igreja forte, e a gente, como igreja, vai abençoar a nossa comunidade local, e essa comunidade local vai ser luz para as demais comunidades. E é assim que a gente vai fazendo a vontade de Deus e sendo exemplo. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo tempos difíceis. Nossos filhos estão sendo doutrinados nas escolas. É mais do que nunca importante que eles tenham dentro de casa o ensinamento da palavra de Deus, o testemunho de servos e servas de Deus, para que eles possam ser luz nas escolas, para que eles possam ser luz entre os amigos deles. Se a gente, por acaso, fracassar dentro de casa, nós não estamos fracassando só nos nossos casamentos, mas estamos fracassando com os nossos filhos, estamos fracassando com a nossa igreja. Então temos uma responsabilidade como cristãos de ser luz, de fazer a diferença, de dar testemunho de salvação. Não é fácil, mas em Cristo, com o poder do Espírito Santo, nós podemos fazer isso juntos. Eu queria te convidar nessa noite a fechar os olhos e orar comigo. Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai. Me ensina conforme a Tua vontade, o Teu querer, para que eu ande nos passos de Jesus, seguindo o testemunho dEle, seguindo os ensinamentos, ó Pai. Transforma o meu coração, Senhor. Me ensina a perdoar. Pai, me dá consciência dos meus erros, para que eu também possa pedir perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu sou fraca, Pai, mas eu sei que Tu me fortalece. Fortalece o meu casamento, fortalece a minha família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe teu coração, e que Deus possa realizar os propósitos que Ele tem para vocês. Eu queria pedir que, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com outras pessoas, dá um like na página da nossa igreja, segue, porque a gente sempre vai estar aqui batalhando para trazer uma palavra de Deus para vocês. Amém? Que Deus abençoe.